fica aqui o nosso profundo agradecimento. E vamos passar ao próximo orador, que será o Sr. General Paulo Viegas Nunes, que é doutorado em Ciências da Informação pela Universidade Complutense de Madrid e tem um vastíssimo currículo, licenciado e mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e também, já agora, licenciado e mestre em Ciências Militares pela Academia Militar. Neste momento tem um importante cargo de Presidente do Conselho de Administração da Ciresp, num momento, digamos, de grande efervescência, e desempenhou muitos outros cargos. Tem sido professor no IDN, na Academia Militar e no IUM. Também, por aí também o conheci nessas andanças académicas. E também coordenador científico, neste momento, do mestrado em Guerra da Informação da Academia Militar, autor de diversas obras e vários artigos científicos. E, portanto, é um grande gosto para o Scott, Sr. General, a sua presença. Faz favor, agora toma a palavra. Muito obrigado. Muito bom dia. Antes de tudo mais, gostaria de agradecer o gentil convite que me foi formulado e na pessoa do Sr. Professor Bacelar Gouveia e do engenheiro Arménio Santos, agradecer à organização deste evento, também a oportunidade e a relevância do mesmo. Gostaria também de saudar o Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, e efetivamente aquilo que me suscitou como tema quando me lançaram o convite para falar sobre a rede de comunicações de emergência, foi contextualizá-lo no sentido daquilo que é a gestão do risco e das infraestruturas designadas como essenciais ou críticas, conforme já foram aqui hoje amplamente caracterizadas. Eu procurarei, dentro deste contexto, também dar-vos um pouco mais de informação sobre o que é a rede Ciresp, o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal. Nos poucos meses que tenho de funções, um dos factos mais salientes e que eu me vejo confrontado diariamente é o facto das pessoas desconhecerem o que é que se trata e o que é que significa esta rede. Bom, em termos introdutórios, se nós tivéssemos que caracterizar uma rede mínima de comunicações para assegurar a soberania do Estado, esta era a rede de comunicações mínima para assegurar a soberania do Estado. É uma rede que interseta várias entidades e organizações, desde a parte daquilo que se designa por Safety, Security and Defense. Aliás, eu vou procurar salientar efetivamente a dificuldade extrema que existe hoje em nós separarmos este contínuo. Nós temos tendência a compartimentar as coisas. E efetivamente, no que diz respeito à segurança em sentido lato, nós não temos, de facto, estas divisões. Elas são artificiais e eu diria até contraproducentes quando nós enfrentamos ameaças e riscos de natureza transversal, em que as próprias ameaças hoje são caracterizadas como híbridas. Portanto, requerem uma atuação concertada, multiagência, multissetorial, para que possam ser devidamente geridas os riscos. Bom, a rede cobre o território nacional, desde os Açores, Madeira, território continental, tem cerca de 547 estações base, é uma rede solar, eu diria, quase tão forte em termos de implementação como qualquer operador de rede de comunicações solares que nós conhecemos. Tem até 53 mil utilizadores como capacidade, tem aquilo que se chama o orgulho de servir 182 entidades diferentes, que são multidimensionais nos vários ministérios em que são efetivamente desenvolvidas estas atividades. Estamos a falar desde a saúde, segurança interna, defesa, entidades que trabalham na esfera do Estado, na área da segurança, de infraestruturas críticas, conforme aqui hoje forem designadas, todas elas são servidas e utilizam diariamente a rede Ciresp, ainda que, em bom da verdade, a rede Ciresp seja mediática em determinadas alturas do ano, normalmente nunca para as melhores razões, mas é algo que nós, com o nosso trabalho e com a dedicação da equipa que faz parte da Ciresp, vamos procurando contrariar diariamente. Temos também grandes desafios em termos de novo contexto.
Portanto, nós vivemos situações extremas em termos de climáticos, não é? Fala-se muito da transição climática e aquilo que tem como consequência imediata são cada vez mais catástrofes naturais. E suscita, sob o ponto de vista da intervenção do que é a emergência e a proteção dos cidadãos, cada vez mais necessidades e mais intervenções, eu diria quase numa base diária. Temos, por outro lado, o que se chamam as ameaças transversais e multidimensionais, conforme aqui falámos, e eu tive a oportunidade de assistir à intervenção do engenheiro Lindo Santos, diretor e coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, que nos veio, de facto, transmitir aquilo que já está em curso, do ponto de vista da moldura, essencialmente legal e operacional, para fazer face a este tipo de desafios. E, por outro lado, como em qualquer rede que tem utilizadores, acrescente a necessidade dos utilizadores terem mais serviços, melhor qualidade e, efetivamente, uma dimensão muito comparável àquilo que é a oferta tradicional de um operador comercial, sendo que este, também deixamos isso claro, não é um operador comercial, é um operador resiliente, fiável e que mantém, sob o ponto de vista de disponibilidade, uma disponibilidade muito mais elevada relativamente a qualquer operador. Portanto, temos o maior leque de serviços que temos que oferecer, construir resiliência na oferta desses serviços, o que já vamos ver com mais detalhe o que é que significa resiliência. Serviços que permitem respostas mais rápidas, eficientes no combate à emergência e, efetivamente, assegurar a recuperação, que muitas vezes não é só recuperação física, infraestrutural, é recuperação moral, estabelecendo a conectividade entre todas as entidades que participam numa ocorrência e que muitas vezes não é contabilizada sequer a capacidade de comunicar e de convergir em esforço, em unidade de esforço. E, finalmente, serviços que se tornam cada vez mais acessíveis, a rede continua a alargar a sua dimensão, seguros, fiáveis, rastreáveis e também resilientes. Eu fui buscar aquilo que para nós é uma referência e que nos orientem como melhores práticas. Esta é uma base que os Estados Unidos adotam, que tem um conceito que eu sei que o Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro partilha, de Homeland Security, uma lógica agregada de todas estas áreas, cross-agency, aí que permite, de facto, criar um conjunto de princípios informadores de uma atuação conjunta de um Estado ou de uma entidade governativa, uma estrutura de coordenação que depois, sobre esse conjunto de princípios, exerça na prática uma atividade operacional alinhada com base num planeamento de atividades e que permita, efetivamente, sob o ponto de vista multiforme e multidimensional, recuperar e ser resiliente relativamente àquilo que possa vir a encontrar. É esperar o inesperado, efetivamente o ambiente da emergência e os riscos que hoje colocam às modernas sociedades, coloca-se efetivamente com este paradigma e esta forma. Portanto, as funções e responsabilidades decorrem daí, portanto há um conjunto estruturado e este é um processo que se prevê e se pretende que seja global, envolvente, inclusivo e aberto a todas as entidades que participam na esfera da emergência, da segurança e da proteção dos cidadãos. Eu trago aqui também um exemplo que me é caro, naturalmente, não só porque sou militar, mas porque habituei-me a lidar com ele desde 2016. Isto é desconhecido de muita gente, julgo eu. A NATO definiu o que se chama os 7 pilares base da resiliência nacional dos Estados. E identifica isto como uma base para criar resiliência. Curiosamente, no mesmo ano, a NATO reconheceu o ciberespaço como um novo domínio das operações. Não é desconexo um e o outro facto, porque de facto, quando nós entendemos que as ameaças são transversais, nós temos que conceptualizar uma matriz e um edifício para lidar com este novo tipo de ameaças de natureza, como referi ainda há pouco, híbrida. Portanto, a resiliência é de facto esta capacidade que as modernas sociedades têm que ter para resistir e recuperar com facilidade ou com flexibilidade, eu diria. Facilidade, ela muitas vezes não existe por múltiplas situações, nomeadamente pela disrupção que estes fenómenos originam, mas contra choques que causem grande impacto. E hoje, de facto, toda a natureza da emergência e da proteção tem um potencial de impacto muito grande. Portanto, e como tal, utiliza aquilo que se designa por Civil Preparedness e capacidade militar. E é sob este foco que eu gostaria de deixar aqui alguma reflexão. Quando nós falamos no âmbito da cibersegurança, nós dizemos que a cibersegurança começa no utilizador, pois a proteção civil começa em cada português. Eu julgo que devia haver uma consciencialização para aquilo que é a proteção, porque o tipo
de ameaças e de riscos que vamos enfrentar no futuro século, e este já está em curso, vão ser desta natureza. Vão exigir que cada pessoa esteja capacitada para prestar primeiros socorros, para saber se há um terremoto, se há um desastre, como deve proceder. Aliás, eu gostava aqui de enaltecer a atividade que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem vindo a fazer. No dia 9 de novembro foi feito um simulacro a nível nacional que foi designado por A Terra Treme, não sei se alguém acompanhou, mas isso pretende exatamente produzir este efeito. Fazer chegar a todos os cidadãos como reagir no caso de um tremor de terra. É disto que nós, naturalmente, temos que ter como atenção e preocupação, que é fazer chegar esta preocupação ao cidadão. A rede de telecomunicações é um dos pilares. E o que é que a rede Ciresp faz em termos de proteção e recuperação face a incidentes? Liga todas estas entidades que vão desde a segurança pública à proteção civil e procura fazer a ponte entre aquilo que é o security e o safety de uma forma agregada com unidade de comando e unidade de esforço. E esse papel aglutinador e integrador é fundamental. Eu diria que é um centro de gravidade para a atuação conjunta de todas estas entidades. E, efetivamente, a rede Ciresp tem mais de 180 utilizadores, entidades, e mais de 40 terminais utilizadores que operam diariamente. Refletindo um pouco e fazendo a ponte com aquilo que foi o ciberespaço, a nossa sociedade, apesar de muitas vezes não entendermos desta maneira, tem que ter a flexibilidade para recuperar e reagir em curto espaço de tempo. O período pandémico foi mais do que prova disso e eu diria que com algum orgulho até que a sociedade foi relativamente resiliente para enfrentar aquilo que foi o universo pandémico. Não foi só no aspecto da vacinação, em que fomos um exemplo para o mundo, mas também na atuação conjunta de forças de segurança, forças armadas, aquilo que foi a componente médica e sanitária do Estado. Houve aqui uma articulação de funções num uno de atuação e de produto operacional que foi muito relevante. Mas o que é facto é que a sociedade, conforme nós a conhecemos, mudou, mercê de uma transformação que nos veio pela componente digital. Nós, de um momento para o outro, o padrão de tráfego mudou, portanto, o tráfego móvel, tivemos que nos resguardar em casa, quase que perdeu importância, e a rede fixa foi sobrecarregada. Portanto, o padrão foi completamente alterado ao que era o normal, e a rede resistiu. Aliás, há estudos concretos, este é um gráfico que mostra isto, mas eu queria-vos trazer para a análise não só aquilo que é físico, tangível, mas também a transformação funcional da sociedade, porque ela também está, neste momento, a sofrer grandes transformações e impactos. Trago-vos aqui, eu sou académico também, por natureza, um trabalho que foi feito em que procurou capturar aquilo que é a análise do risco social no ciberespaço. E este exemplo pode ser replicado por qualquer infraestrutura crítica. E a ideia foi combinar todos os elementos desta equação, ou seja, dimensões e vetores do poder do Estado afetados, infraestruturas críticas e essenciais atacadas, portanto é o tema desta conferência, o efeito que as armas lógicas, portanto era via ciberespaço, produziam, físico, sintaxe semântica, estamos a falar já daquilo que é desinformação, os aspectos do conhecimento que também são relevantes para este entendimento, a probabilidade dos ataques com os vários atores que desenvolvem as atividades. A combinação de todos estes elementos, de acordo com um físico suíço, Zwicky, que definiu uma metodologia que se designou por análise morfológica de simplificar problemas complexos, permite combinar todos estes elementos numa matriz de análise cruzada. Isto parece uma linguagem um pouco difícil, mas basicamente é combinar tudo com tudo. E depois retirar aquilo que não faz sentido nenhum. E com isto consegue-se reduzir o espaço de soluções possíveis àquilo que é relevante para a análise. E depois podemos aplicar critérios para definir uma estratégia. Portanto, foi feita uma ferramenta para este efeito. Aliás, no curso de Guerra de Informação foi mencionado com a amabilidade da introdução realizada pelo professor Bacelar Gouveia. Nós, aos alunos que frequentam o curso, aplicamos esta ferramenta para eles entenderem esta análise. Portanto, nós conseguimos selecionar no espaço solução opções e mapear por sobreposição de espaço solução estratégias e a partir daí definir uma estratégia. Portanto, aqui seria o cenário mais perigoso, colocado por Estados, é quase que assumido,
E os Estados, quando atacam outros Estados, e temos casos destes recentes, nomeadamente com o conflito na Ucrânia, neste momento, há um Estado a atacar outros Estados e depois, sob o ponto de vista global, generalizam-se esses ataques. Aliás, não precisamos ir muito longe, Portugal tem sido afetado por grandes ciberataques, até muito recentemente, infelizmente para todos. A base de dados da Segurança Social, hoje abriu as notícias também, foi atacada, a Segurança Social, o que é também muito relevante sob o ponto de vista de como é que funcionam as sociedades. E depois, o mais provável. E quando nós sobrepomos o mais provável com o mais perigoso, nós definimos uma estratégia, naturalmente. Cautelamos aquilo que é mais perigoso, fazendo face àquilo que naturalmente se coloca no dia-a-dia como mais provável. Porquê é que é interessante percebermos isto? Porque o centro de gravidade deste processo é a rede de telecomunicações. Ou seja, se nós atacássemos uma sociedade dita moderna, o centro de gravidade dessa sociedade, a forma como ela se desenvolve a sua atividade e se estrutura, passa pelo centro de gravidade da rede de comunicações. Portanto, por maioria de razão, e como já calcularam, a rede Ciresp é uma rede de comunicações, está muito preocupada naturalmente com esta realidade. Eu trazia-vos aqui também os dados da prática. O que é que estamos a fazer já para obviar este problema? Em junho, a atual administração tomou posse praticamente em abril, decidimos abrir este diálogo à sociedade. Então resolvemos trazer os fornecedores de serviços e os utilizadores da rede Ciresp e pô-los em conjunto, de uma forma aberta, transparente, a discutir isto. Que tipo de cenários é que nós vamos enfrentar? O que é que pode ser absolutamente disruptivo? Sob o ponto de vista tecnológico e humano, como é que nós vamos cobrir e fechar este gap entre o desconhecimento da utilização da tecnologia e aquilo que são as possibilidades da tecnologia? E desenvolvemos 4 cenários que aqui vos trago, e que um deles passou por um tsunami que sucede a um terremoto. É uma realidade que pode acontecer todos os dias. Outro foi um ataque ou um acidente num túnel que bloqueasse o túnel. Como é que nós fazemos chegar auxílio a um túnel que esteja bloqueado e que estejam pessoas lá dentro? Serve para o metro, como serve para um grande túnel rodoviário ou ferroviário. E um cenário de guerra. Inspirámos-nos naquilo que estava a passar, e felizmente a norte, não é? Ou um ciberataque de larga escala. E, para lá do facto de termos desenvolvido um conjunto de aspectos técnicos associados a cada cenário, tipificámos e mapeámos os efeitos de um ataque desta natureza. Isto é apenas um dos exemplos, o primeiro dos cenários, em que aquilo que fizemos foi confrontar, numa resposta integrada, este desafio de resolver um problema destes. E realmente foi muito interessante perceber, porque daqui surgiram uma série de observações. Uma delas é que todos os componentes da rede tinham que ser tolerantes a falhas e tinham que ser resilientes, naturalmente. Era algo que seria expectável. Depois, que os comutadores da rede e as estações base que nós temos implementadas e implantadas no território deveriam preferencialmente poder ser móveis. O caso que eu vos mostrei anterior trouxe outra ideia nova. Por exemplo, num ambiente insular, e nós tivemos a oportunidade, a Ciresp organizou o Ciresp Bootcamp recentemente nos Açores, de levar para a insularidade a proteção e a segurança do Estado. E num uníssono, 600 km entre uma ilha e a outra, com a distância a Portugal continental e com os 600 km de comprimento que tem o nosso território, ligámos os dois 600 km num todo e numa resposta concertada, mas descobrimos o seguinte: o cenário que foi aplicado foi o do vulcão suposto de São Jorge, mas se isso acontecesse, a única forma de assegurar apoio de comunicações era por mar. As pessoas não pensam nisto, normalmente. Mas este tipo de análise trouxe-nos este cenário, permitiu-nos antecipar, visualizar como é que poderíamos operacionalizar uma assistência. E mais, nesta realização, essencialmente neste Ciresp Bootcamp, fizemos testes de interoperabilidade. Os Açores têm a particularidade de ter uma rede própria de emergência que funciona dentro dela própria, praticamente, com pouca interação com a rede Ciresp. Portanto, um dos objetivos deste evento foi ligar as duas redes num todo, e com isto ligámos não só a rede Ritera, que é a rede de emergência dos Açores, com a rede Ciresp, com a rede das Forças Armadas, com os rádios militares e com a rede IP, que vai ser o futuro da rede Ciresp.
Portanto, isto permitiu-nos, sob o ponto de vista de interoperabilidade, com a colaboração das várias empresas que estavam presentes, fazer inclusivamente mais. Dizer-lhes assim, ok, nós gostaríamos muito de ver os vossos produtos e a vossa tecnologia futura, mas agora nós vamos despedir mais, vamos dar espaço para poderem mostrar essa evolução tecnológica, mas agora façam-nos o favor, liguem essa tecnologia à rede Ciresp e mostrem que funciona. Portanto, isto foi feito. De maneira que no último dia, quando foi feito um exercício, as empresas que se associaram, e a Microseguro esteve presente, é testemunha deste esforço que foi feito, ligaram-se através da rede Ciresp, de uma forma segura, naturalmente, que foi construída, mas numa lógica de evolução e de resiliência da rede. Portanto, é disto que nós vamos procurar, efetivamente, construir o nosso trajeto. Nesta dinâmica, há 3 elementos que, em termos de visão, nós temos hoje. É que, sem perceber que este elo estratégico entre pessoas, processos e tecnologia tem que ser integrado e é indissociável, nós nunca vamos construir uma solução resiliente. Portanto, as pessoas fazem parte de todos os sistemas, eles são sistemas sociotecnológicos e por aqui nós temos que capacitar as pessoas, temos que garantir formação contínua. Aliás, temos identificado grandes problemas de formação. Este Ciresp Bootcamp começou por um período de formação e os mesmos formandos iniciais participaram no exercício final para validação de competências. Foi também muito gratificante ver como evoluiu a sua aprendizagem e a gestão de carreiras. Esta área da emergência e segurança não tem tradicionalmente carreiras. Fico muito agradado de ver esta formação pós-graduada, é um bom passo nesse sentido, mas é tão específico e tão técnico que carece de um cuidado especial no traçar de percursos de aprendizagem e no desenvolvimento de competências. Os processos, a rede Ciresp neste momento está em evolução e transformação profunda. Eu costumo dizer aos meus colaboradores que estamos a refundar o sistema neste momento e, para tal, o Estado estabeleceu como desígnio internalizar as competências de gestão e de supervisão da rede. Portanto, e é por aqui que, de facto, está a evoluir. Está em curso um concurso público internacional que está a ser executado conforme foi planeado e que vai permitir ao Estado ser soberano na gestão desta rede, conforme disse, é uma infraestrutura de comunicações, natureza essencial para a coordenação da resposta à emergência e segurança do Estado. A redundância tecnológica vai ter que existir, procurando reforçar a resiliência. O novo concurso público internacional prevê a criação de um SOC, Security Operations Center, para a rede. Portanto, é algo que reforça ainda mais a segurança da rede, que tem, sob o ponto de vista prático, várias camadas de segurança, tem dupla criptografia. Mesmo que algum terminal conseguisse, por qualquer razão, utilizar a frequência da operação, não conseguiria escutar as comunicações. E mesmo que se conseguisse fazer passar por um terminal abstrato ou virtual, era eliminada essa validação porque tem que ser registado numa base de dados dentro do computador e a rede é de facto uma rede muito segura e segregada. A propósito disso, até posso transmitir-vos um dado. Quando tivemos um ciberataque grande a um dos operadores nacionais recentemente, em Portugal, foi a rede Ciresp que manteve a operação do INEM, da Proteção Civil. Portanto, é de facto importante termos este recurso nacional e da soberania do Estado. Finalmente, deixar-vos aqui só um conjunto de elementos para moldar, de alguma forma, aquilo que pode ser a capacidade de recuperação e resiliência, começando por dizer que, quando se fala de colaboração, ela não deve ser entendida como uma palavra abstrata. Ela não é só uma boa ideia, é a melhor ideia possível, quando se fala de emergência e segurança. Os requisitos operacionais que esta rede cada vez mais deve ter passam por interligar e construir pontes entre os vários participantes, criar unidade de comando e de esforço, não permitir cilindros, criar resiliência e recuperação, perceber que há aqui um disaster recovery e um business continuity do Estado que tem que ser garantido e que esta rede tem um papel fundamental nessa dinâmica. Os efeitos cada vez mais vão ser efeitos de natureza sistémica e em cascata, em que nós vamos ampliar vulnerabilidades e riscos, não vamos reduzir. E temos que construir um ecossistema que funcione mais seguro e mais integrado. Como princípios orientadores para atingir isto, temos que ter uma gestão centralizada do sistema, temos que ter um planeamento integrado e temos que ter uma coordenação operacional. Portanto, sem estes 3 princípios informadores,
nunca conseguiremos, de facto, ajustar a nossa resposta à dimensão do desafio que é enfrentar toda esta gama alargada de emergências e segurança. Eu diria, para terminar, que há também, sob o ponto de vista de mensagem, algo importante que eu comentava com o professor Bacelar Gouveia no intervalo. Nós hoje vamos enfrentar cada vez mais riscos de natureza transversal e híbridos. Não vai ser possível continuarmos a acentuar diferenças entre aquilo que é a proteção dos cidadãos, a segurança dos cidadãos e a defesa dos cidadãos. Temos que ver cada vez mais um contínuo entre aquilo que é proteção, segurança e defesa, porque de um momento para o outro podemos ser confrontados com situações que obriguem a passar de um ponto imediatamente para o outro. E isto, efetivamente, só com uma visão integrada e articulada, com a coordenação ao mais alto nível daquilo que é a resposta do Estado em termos de emergência e segurança. Como conclusões, deixar-vos aqui estas ideias. Funcionamento hoje, em termos de mudança de paradigma, deixou de estar centrado no terminal, passou a estar centrado na resiliência da rede. É o serviço da rede que está em jogo, não é só se o terminal funciona ou não. São terminais que cada vez vão ter que ser mais inteligentes, mas também o próprio sistema tem que ser inteligente para acompanhar a integração e a dinâmica daquilo que for a evolução tecnológica, e os sistemas individuais não fazem sentido quando estamos a funcionar numa rede e temos que olhar para o ecossistema digital. É ver a floresta em vez de ver só a árvore, é relevante. A rede Ciresp tem uma função crítica naquilo que se designa por o Business Continuity e o Disaster Recovery do Estado. Procurei transmitir-vos isso nestas mensagens que me foi permitido passar. O planeamento da emergência e da recuperação não é feito no momento, tem que haver um pré-planeamento, tem que haver exercícios prévios que permitam, de facto, fazer o pre-disaster recovery. Portanto, está tudo preparado para, quando acontecer, a atuação ser muito mais flexível e dinâmica. O tempo é relativamente uma força da dinâmica que temos aqui que integrar, e tem que ser flexível a capacidade de resposta, em que aí a aproximação tem que ser inclusiva e a resposta também com parcerias que estão empenhadas permanentemente no desígnio. O safety e o security perdem sentido quando dissociados também da defesa. Portanto, nós temos que olhar para um conceito de segurança alargado e que integre todas estas realidades. É um debate que o nosso país neste momento já está a procurar desenvolver, mas vai exigir, com a benevolência de todos os que participam neste esforço, de facto, desta aproximação muito pragmática àquilo que é a realidade. E, finalmente, a ciberresiliência e a sustentabilidade do ecossistema são chave para que o ambiente de comunicações, que se pretende ser seguro, possa funcionar ininterruptamente, com resiliência e disponibilidade que serve todas as forças e sistemas de segurança do país. Muito obrigado pela vossa atenção.